Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero tratar com você sobre este importante tema, como conhecer a vontade de Deus. E nós vamos tratar deste assunto à luz de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das perguntas mais constantes que escuto é esta: como eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber o que Deus quer de mim? O que eu devo fazer com as minhas escolhas? Que direção eu devo tomar na minha vida? Como eu posso ter certeza de que o que eu estou fazendo está alinhado com o propósito de Deus, ou que eu esteja vivendo no centro da vontade de Deus? Conhecer a vontade de Deus não é uma coisa mística, que eu recebo por alguma coisa sobrenatural. Eu conheço a vontade de Deus exatamente como resultado de um estilo de vida que eu vivo. E o apóstolo Paulo vai nos dar aqui nesse texto 3 dicas muito importantes. Em primeiro lugar, ele está mostrando a necessidade de nós nos apresentarmos a Deus. Ele acabara de falar sobre as verdades gloriosas do Evangelho, como Deus nos amou, como Deus nos chamou, como Deus nos justificou, como Deus está trabalhando em nós para a glorificação. Paulo acabara de falar nesta carta aos Romanos sobre a verdade essencial do Evangelho, que foi a vinda de Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Como resposta à obra de Deus por nós e em nós, agora Paulo roga a estes crentes que se apresentem, se ofereçam para Deus. E Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Apresente seu corpo para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. É curioso que nós estamos hoje vendo a mais popular festa do mundo, o Carnaval brasileiro. O Carnaval movimenta milhões e milhões de reais todos os anos. Faz parte do calendário das principais cidades brasileiras, atraindo o turismo do mundo inteiro. O Carnaval é conhecido como a festa dos excessos, onde muitas pessoas saem para as ruas, para as passarelas, para as avenidas, atrás de um trio elétrico, se entregam à bebedeira, à embriaguez, à nudez, às permissividades, se entregam muitas vezes até mesmo à promiscuidade, penetram pelos corredores escuros do consumo de drogas, e ao término desta famosa e tão proclamada festa, as pessoas muitas vezes estão quebradas emocionalmente, feridas moralmente, amortecidas espiritualmente. Em vez de apresentarem seu corpo para Deus, apresentam seu corpo no altar dos prazeres terrenos que trazem pesar para a alma, angústia para o coração, desespero para a família e grandes perdas para a sociedade. O caminho de Deus
é o caminho da santidade. O caminho de Deus é o caminho da pureza. O caminho da felicidade não é o caminho dos excessos, dos exageros, do mundanismo. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda a apresentar nosso corpo a Deus. Não para o pecado, não para os prazeres passageiros e terrenos, mas apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que Deus se agrada, é o culto lógico, é o culto racional. Não é um culto em que uma pessoa vai, na quarta-feira de cinzas, receber um pedaço ou um pouco de cinza na testa, como se isso corrigisse os erros dos excessos. Não. O culto que agrada a Deus não é um culto de performance humano, não é alguma coisa externa, não é alguma coisa que esteja desconectada com a vida, mas é uma entrega do seu corpo, numa santificação real, coerente, sincera, profunda, como que você apresentando o seu corpo como verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Não um sacrifício imiscuído com o pecado, mas um sacrifício santo. Um sacrifício não que entristeça a Deus, mas um sacrifício agradável a Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você precisa apresentar seu corpo, sua vida a Deus em consagração. Em resposta ao grande amor de Deus por você. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A primeira delas é a apresentação. A segunda delas é inconformação. Paulo diz, não vos conformeis com este século. A palavra século aqui significa o sistema de valores, de princípios, ou de falta de princípios, em que vivemos hoje. A sociedade hoje é uma sociedade que abraça o relativismo moral, que aplaude o vício e escarnece da virtude, que inverte as coisas colocando-as de ponta cabeça, chamam luz de trevas e trevas de luz, chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Onde nós vemos as próprias autoridades constituídas da nossa nação, que deveriam zelar pela lei, pela moral, pela ética, pelos valores da família, pelas colunas que sustentam a sociedade, muitas vezes, numa inversão brutal de valores, aprovando leis que chocam, que conspiram contra os valores legítimos que deveriam regulamentar a vida da família e da sociedade. Paulo diz, não vos conformeis com este século, cujos valores não são os valores de Deus, cujo padrão moral conspira contra aqueles valores estabelecidos por Deus. Nós não podemos nos conformar com esta falta de absolutos, com esse desbarrancamento da virtude. Nós não podemos subscrever este processo galopante, aviltante, do descuido, da vida moral, que está hoje, muitas vezes, sendo atacada pela mídia, pelas autoridades, e o povo seguindo essas regras frouxas, laças, de uma maneira tão clara, caminhando rapidamente para um abismo moral. É curioso que Paulo, quando diz não vos conformeis com este século, ele está usando uma palavra muito interessante na língua original. Ele está dizendo o seguinte, que este mundo não tem valores morais absolutos, não tem uma ética absoluta, não tem princípios absolutos. Cada um tem sua verdade, cada um tem seus valores, cada um tem sua ética, cada um faz o que quer. Não há um padrão absoluto que rege, que governa a mente, o coração, a família, o casamento, o governo. É por isso que nós estamos vivendo nesta Babel, nesta balbúrdia, nesta confusão mental, moral, espiritual na nação brasileira e no mundo inteiro.
O que Paulo está dizendo é que eu não posso colocar o meu pé nesta forma. O que Paulo está dizendo é que eu não posso entrar nesse esquema, nesse sistema de relativismo moral. Porque o final disso é trágico, é confusão, é perturbação, é perdição. Paulo mostra para nós que nós não podemos amar este mundo. A palavra de Deus vai dizer, na primeira carta de João, o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que governa o mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Foram os mesmos pecados que levaram os nossos pais à queda lá no Éden. Foram os mesmos laços que o diabo tentou usar contra Jesus no deserto. São as mesmas armas que ainda hoje o diabo usa dentro desse sistema do mundo para levar você à queda e ao pecado. Se você amar esse sistema, se você amar este mundo que está posto no maligno, o amor do Pai não pode estar na sua vida. Tiago diz o seguinte: quem quiser ser amigo deste mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. E Paulo agora vem nos dizendo: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século. Este é o segundo princípio para você conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Não se conforme com este século, com os valores, com aquilo que está acontecendo hoje, com princípios de vida que levam as pessoas para longe de Deus, para longe da santidade, para longe dos valores que deveriam governar a vida, a família, a igreja e a sociedade. Mas há uma terceira verdade que eu quero colocar para você. Primeiro delas é a apresentação. Você precisa apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. A segunda verdade é que você não pode se conformar com este século, cuja forma é tão larga, tão espaçosa, cujos valores são tão relativos. A terceira e última verdade que esse texto apresenta é a transformação. Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é importante entender aqui é o seguinte: o mundo tem uma ética relativa. A forma do mundo, ela se adequa a qualquer ideia, a qualquer coisa que você venha trazer. Mas você pode ter um padrão absoluto. Esse padrão absoluto é Jesus. E agora você vai sendo transformado na medida em que você imita esse modelo perfeito que é Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o varão perfeito. Ele é o padrão de santidade. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso paradigma. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem. Nós vamos nos tornando perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Nós vamos crescendo em santidade. A nossa vida vai aperfeiçoando-se nos caminhos da santidade. E então, como resultado desta transformação contínua e progressiva, vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Talvez você pergunte: mas como é que eu posso ser transformado na minha mente? E eu vou lhe responder: quando você examina a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você rumina a palavra de Deus, e esta palavra vai entrando no seu coração, na sua mente, e você vai moldando a sua vida, o seu caráter, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, as suas reações, os seus princípios, os seus valores, a sua família, todas as áreas do seu viver, de acordo com esses princípios e parâmetros da palavra de Deus, você vai tendo a mente de Cristo, você vai tendo o caráter de Cristo, você vai tendo Cristo sendo formado em você. E aí, o resultado disso é que você então experimenta com naturalidade, com clareza, com profundidade, qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja tão confuso, tão perdido, tão sem rumo. Talvez a sua vida pareça que está à deriva, como um barco frágil açoitado pela fúria das ondas, sem saber para onde ir. Talvez você perdeu as rédeas da sua vida. Volte-se para Deus, apresente-se a Deus, inconforme-se com este mundo, busque a transformação pela renovação da sua mente, iluminada pela palavra de Deus, e então você vai perceber que você vai ter um rumo claro, um caminho seguro, uma direção certa. Você vai experimentar na sua vida a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Talvez a sua vida esteja como um barco frágil num mar revolto, jogado de um lado para o outro. Talvez você perdeu as rédeas da sua vida. Mas agora eu encorajo a você a apresentar-se a Deus, a inconformar-se com este mundo e a ser transformado pela renovação da sua mente à luz da palavra de Deus. E então, naturalmente, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu quero orar em seu favor. Ore comigo neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque o teu caminho é o caminho da santidade. E o teu propósito é que nós te conheçamos e conheçamos a tua boa, agradável e perfeita vontade, para que vivamos uma vida santa, justa e piedosa neste mundo. Muito obrigado pela tua palavra. Aplica agora, ó Deus, esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que tenhamos uma vida digna do teu nome, uma vida digna do Evangelho, uma vida digna desta gloriosa vocação com que fomos chamados. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.